Olá, meus irmãos e amigos, estamos nesse culto do último domingo do mês de janeiro de 2021. Como passou rápido esse mês? Até porque, segundo os cientistas, em 2021, por razões que não há muita explicação, a Terra está girando mais rápido. Parece que 2021 vai passar mais rápido do que foi o ano passado. A verdade é que nós nos lembramos muito bem do que a Bíblia fala no Salmo 90, que nós voamos, que a nossa vida é como uma neblina. O tempo passa muito rápido, por isso que temos que aproveitar cada oportunidade que Deus nos concede. E nesta manhã desse último dia e último domingo de 2020, de janeiro de 2021, nós podemos louvar e adorar ao Senhor. Você na sua casa, no seu ambiente de trabalho ou em outro lugar em que se encontre, e eu aqui com essa oportunidade de juntos adorarmos ao Senhor. Nós estamos terminando de fato o mês de janeiro, mas na expectativa de que em breve, em fevereiro, nós da PIB da Barra em Duque de Caxias voltemos aos nossos cultos presenciais. É muita saudade, é a falta que os irmãos estão fazendo, a necessidade de estarmos juntos, nos aproximarmos outra vez com a devida restrição que a Covid-19 impõe, mas o importante é juntos adorarmos o Senhor. Claro que enquanto a gente não volta aos cultos presenciais, aproveitamos também para cuidar do nosso espaço físico, para que quando voltarmos ele esteja em condições de nós celebrarmos cultos ao Senhor. Enquanto isso, continuamos nessas atividades online. Às quartas-feiras, quando a tecnologia nos permite, eu posto os estudos de Apocalipse. Nós já vamos para o 10º estudo e são vários estudos, já que estamos abordando vários temas. Como também a outra coisa que fazemos são os cultos dominicais manhã e noite. Muito bem, vamos então orar ao Senhor, pedir a Deus que Ele abençoe a sua vida, a minha vida, a nossa vida, orar pelos que estão enfermos, orar pelo povo do Amazonas que ainda passa por situações críticas, orar pelo estado do Pará que também começa a viver o mesmo drama, estado de Rondônia e regiões próximas. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Para nós orarmos, eu quero aqui lembrar 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então não fique com as preocupações em suas mãos, mas as lance sobre o Senhor. Oremos ao nosso Deus. Deus de amor, de graça e bondade, muito obrigado por essa liberdade que temos em te adorar, em glorificar e exaltar o teu nome. Que o Senhor, nesta manhã, fales ao coração de cada um de nós pela tua palavra. Oramos, ó Deus, novamente pelo Brasil e pelos estados brasileiros que têm tido o aumento de casos de Covid, o aumento de vítimas fatais. Tem misericórdia, ó Deus. Oramos pelo estado do Amazonas, estado do Pará e Rondônia e outros estados que estão sofrendo, não só pelo avanço, pelo aumento da pandemia nessas regiões, como, ó Deus, o número de óbitos por falta de oxigênio. Tem misericórdia, Deus, e que haja realmente uma ação do Senhor, uma intervenção do Senhor no Brasil e em outras nações em que a Covid-19 tem gerado tantas perdas. Ó Deus, nós te suplicamos e já te agradecemos pela tua resposta, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ter agora uma participação musical e logo em seguida vamos estar refletindo. Eu quero já convidá-lo a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13, versos 31 e 32. Somente esses dois versículos onde vamos meditar nessa série de mensagens sobre as parábolas de Jesus, essa terceira parábola. Ouça a música, cante se você conhecer a canção e prepare o seu coração para a mensagem. Antes, porém, quero falar sobre a oportunidade de você, membro da PIB da Barra em Caxias, contribuir com seu dízimo, com a sua oferta. Estamos numa grande demanda de obra e precisamos da cooperação dos irmãos.
Agência, ou melhor, Banco Itaú, agência 9165, conta corrente 26152, dígito 1, Pix ou chave Pix, prclarkbarros@gmail.com. Que Deus abençoe. E você que não é membro da Pio da Barra, em Caxias, quer somar conosco, quer cooperar, que Deus te abençoe com a sua participação. Vamos então para essa música e logo em seguida a reflexão na palavra de Deus. Deus te abençoe. Cheio de vida cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, e eu vou restituir a esperança para a árvore cortada. Novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra só
semente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar, dizendo assim: ó, eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Você vai dizer isso aqui: eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi meu ministério Deus levantar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas na minha saúde Deus tocar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi minha família Deus salvar. Muito bem, vamos então meditar na palavra de Deus, essa breve reflexão, a terceira das parábolas presentes no capítulo 13 de Mateus, parábolas contadas por Jesus. A parábola para a nossa meditação hoje, para a nossa reflexão, se encontra em Mateus capítulo 13, versos 31 e 32. E contou-lhes outra parábola: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se ou se transforma na maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves dos céus vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. É uma parábola pequena, mas eu quero meditar nessa leitura que fizemos, nesse texto, com essa frase, né? A grandeza do reino de Deus nas pequenas coisas. A grandeza do reino de Deus nas pequenas coisas. Geralmente nós ficamos impressionados com as grandes coisas, com os grandes fenômenos, com os grandes eventos. Os apóstolos de Jesus, se você ler Mateus capítulo 24, quando eles chegam em Jerusalém, já que eles eram da Galileia, da parte norte daquele país, quando chegaram na cidade de Jerusalém, eles ficaram impressionados com a grandeza dos prédios, das construções. O próprio templo de Salomão, por exemplo, era o templo construído por Herodes, ou reformado por ele, era algo que ocupava, digamos assim, quase 25% da área da cidade. Era algo extraordinário de tamanho. O pórtico de Salomão, a fortaleza Antônia, que era o lugar forte onde Herodes muitas vezes se encontrava, eram obras grandiosíssimas. E nós ficamos impressionados com as grandes obras, com as grandes construções. Também nós nos impressionamos com os grandes eventos. A Bíblia diz, por exemplo, que os hebreus, quando atravessaram o Mar Vermelho, a gente fica imaginando o espanto dos hebreus quando viram aquelas muralhas feitas de água e eles atravessando num terreno seco, que foi ali a parte onde eles atravessaram o Mar Vermelho. Como, por exemplo, a Bíblia diz que Elias estava na caverna quando 3 grandes fenômenos aconteceram. Por exemplo, houve um grande vento que quebrava as rochas e Deus não estava no vento. Houve um grande terremoto que sacudiu a terra e Deus não estava no terremoto. E houve um fogo, uma grande labareda e Deus não estava no fogo. Nós ficamos impressionados com as grandes coisas, com os grandes eventos. Mas nem sempre o reino de Deus se manifesta dessa forma. Nem sempre a ação de Deus se evidencia através dos grandes eventos, dos grandes fenômenos.
A parábola que aqui Cristo contou do grão de mostarda é algo muito significativo. Ele diz assim: o reino dos céus é como um grão de mostarda. Eu creio que talvez você já tenha visto um grão de mostarda. Se não, eu quero que você veja aí na tela um grão de mostarda segurado entre o dedo polegar e o dedo indicador. Para você ter uma ideia do tamanho do grão de mostarda, é algo diminuto, é algo pequeno. Eu já vi um grão de mostarda, aí esse grão tem uma coloração mais escura. Eu tive na minha mão um grão de mostarda com a coloração mais alaranjada. Se eu tirar os óculos e olhar para a minha mão, se nela tiver um grão de mostarda, não irei identificá-lo. Se um grão de mostarda cair, vai ser difícil alguém encontrar, de tão pequeno que ele é. Pois bem, Cristo disse: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Algo tão pequeno, algo tão diminuto, algo que aparentemente não tem valor. Quem vai dar valor a um grão de mostarda? Se você comparar o grão de mostarda com uma semente de abacate, é como se você comparasse, guardadas as devidas proporções, o planeta Terra com o Sol, essa estrela de quinta grandeza. É algo muito pequeno. Talvez Cristo esteja aqui mostrando alguns aspectos importantes. Quando ele diz o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, talvez estivesse aqui uma ideia também de algo que tem a ver com valor. Quem é que dá valor a um grão de mostarda? Quem é que sai para comprar um grão de mostarda? Quem é que guarda de forma zelosa um grão de mostarda? Pois bem, o reino dos céus, Jesus não está comparando o reino dos céus a um grão de mostarda necessariamente, porque ele fala de um fenômeno, de algo que acontece na botânica. Mas ele começa dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Quantas pessoas consideram as coisas relacionadas a Deus como algo pequeno, como algo diminuto, como algo imperceptível? Quantas pessoas dão valor à palavra de Deus, à Bíblia? Quantos olham para a Bíblia, esse livro que eu tenho na mão, ou de outro formato? Quantos dão valor à Bíblia? Ah, é coisa pequena. Ah, eu não tenho tempo para a Bíblia. Ah, eu não tenho tempo para isso. As pessoas olham para o reino de Deus e algumas dessas pessoas enxergam o reino de Deus como um grão de mostarda. Quantos estão dando valor à Bíblia? Quantos estão dando valor ao culto, à adoração? Quantos estão dando valor à igreja do Senhor? Quantos estão dando valor à mensagem de Deus? É algo pequeno, é algo sem valor, é algo desprezível até. Geralmente as pessoas dão muita importância ao espetáculo, ao grandioso, ao que é exaltado pelo mundo. Mas Cristo fala: o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Geralmente, como eu falei um pouco antes, as coisas pequenas, as coisas diminutas, aparentemente não são valorizadas. Lembra? A Bíblia diz que Jesus nasceu em Belém. Belém era uma das menores e é uma das menores cidades daquela região. Era uma cidade pequena. Ah, você de Belém? Ah, uma cidade de povinho, uma cidadezinha. Mas foi lá que nasceu o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o seu, o meu, o nosso Salvador. Cristo foi posto numa manjedoura. Quem iria ter um filho, seu primeiro filho, colocá-lo numa manjedoura? A gente hoje vê a manjedoura como algo belo, bonito, mas não, era o comedouro dos animais, onde os animais se alimentavam. Não havia outra coisa, só o comedouro, a manjedoura. Então ali foi colocado o Salvador, o Filho de Deus, o Salvador, que é Cristo o Senhor. A Bíblia diz que Jesus foi criado em Nazaré, como também passou muito tempo em Cafarnaum, cidades do norte da Palestina, uma região difícil, uma região de pobreza, onde a economia girava em torno da pesca, porque ali estavam
Pedro, Tiago, João, André e outros pescadores que viviam da pesca. Era, vamos imaginar, o norte ou nordeste do Brasil. Quem daria valor? Outra coisa, João capítulo 2, a Bíblia diz que Jesus, numa cidade tão pequena, nas bodas de Caná. Caná era uma cidade pequeníssima, uma cidade que hoje, comparada com outras cidades, nem no GPS apareceria, de tão pequena e desprezível. Mas foi em Caná da Galileia que Jesus deu início aos seus milagres, ou melhor, deu início ao seu ministério terreno. O reino dos céus é como um grão de mostarda. Pode ser, meu querido, que alguns debochem de sua oração. Pode ser, minha querida, que alguns debochem de sua devoção ao Senhor. Alguns não valorizem a sua fé, a sua dedicação. Ah, eu não tenho tempo para a igreja. Vai você que está com sobra de tempo. Pois bem, Jesus disse, o reino dos céus é como um grão de mostarda. Pequeno, desprezível, sem valor para muitos. Mas continua a parábola de Cristo com a seguinte expressão: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Que coisa maravilhosa! Um grão de mostarda, como você está vendo aí na figura, né? Um grão de mostarda segurado por 2 dedos, apenas 2 dedos de 5 de uma mão, apenas 2 dedos são suficientes para segurar realmente um grão de mostarda. Uma semente de abacate é preciso que você, dependendo da semente, você segure com a mão, de tão grande que é. Mas diz a Bíblia, nas palavras de Jesus, que o reino dos céus é semelhante a um homem, a um grão de mostarda que o homem plantou em seu campo. Como assim? Como é que alguém pega um grão de mostarda e planta no seu campo? Sabe o que significa? Algumas coisas muito interessantes. O grão de mostarda é pequeníssimo, mas alguém olhou para esse grão de mostarda, esse homem na parábola olhou para aquele grão de mostarda, o segurou com as suas mãos, ou com o seu dedo, melhor dizendo, com os seus dedos, e plantou no seu campo. Ele não plantou no campo de outra pessoa. Ele não deixou a semente ou o grão de mostarda num lugar inadequado. Ele pegou esse grão de mostarda e plantou em seu campo. Isso quer dizer que as coisas que recebemos de Deus, a palavra que recebemos de Deus, a mensagem que recebemos de Deus, as promessas que vêm do Senhor, tudo isso é algo tão forte que nos impacta. Precisamos crer. Precisamos ter confiança na palavra de Deus. Jesus conta que esse homem pegou o grão de mostarda e plantou no seu campo. E por que alguém planta um grão de mostarda no seu próprio campo? Por algumas coisas. Primeiro, porque ele reconhece o valor daquele grão. Ninguém guarda coisas sem valor. Uma pessoa que é acumuladora compulsiva tende a guardar, a acumular coisas que não usa e que já perderam o seu valor. Mas o homem da parábola, ele pegou o grão de mostarda e plantou no seu campo, porque ele sabia do valor desse grão. As coisas que vêm de Deus, aparentemente aos olhos do mundo, não são valiosas, são desprezíveis, são colocadas em segundo plano. Elas dizem, eu não tenho tempo para ouvir a palavra, eu não tenho tempo para ir à igreja. Eu conheço pessoas que dizem que não vão à igreja porque não tem tempo. Mas essas mesmas pessoas que dizem que não vão à igreja porque não tem tempo, ficam postando nas redes sociais, diante de uma piscina, na praia, numa festa, em eventos sociais. Entende isso? Elas dizem que não vão à igreja porque não tem tempo. Mas quanto tempo de sobra tem para outras coisas? Sabe por quê? Por causa do valor. Eu me lembro já contei isso, mas é muito interessante essa história. O pastor Juan Carlos Ortiz contou que na igreja dele tinha um jovem, ele disse assim, jovem,
venha evangelizar comigo. Ele disse, pastor, estou sem tempo, disse o jovem. Eu trabalho de segunda a sexta, manhã e tarde, chego à noite em casa cansado. No sábado é o dia que eu tenho para colocar os estudos em dia, fazer os afazeres domésticos. No domingo, manhã e tarde eu descanso, só tenho tempo de ir à igreja domingo à noite. E olhe lá, o pastor ouviu aquilo, naturalmente que não gostou, mas fazer o quê? Tempos depois, aquele jovem começou a namorar uma garota e o pastor descobriu que todos os dias o jovem dava um jeito de encontrar a garota para namorar com ela. E aí então o pastor disse, ué, você falou que quando eu convidei para evangelizar, você falou que eu não tinha tempo, estudar manhã e tarde, à noite cansado, sábado é dia para colocar os estudos em dia e os afazeres domésticos, domingo para descansar manhã e tarde, só à noite para a igreja. Mas você está namorando o garoto e todos os dias você encontra tempo para se encontrar com ela. Por quê? Aí o jovem disse, pastor, é porque eu a amo. E porque eu a amo, eu dou um jeito de me encontrar com ela. Você, se você conseguir, ou se você considerar a palavra de Deus algo valioso, você vai dar tempo para a palavra, você vai dar tempo para a igreja, porque você encontra em Jesus, vai encontrar em Jesus o sentido para a sua vida. Ele é tudo para quem nele confia. O homem plantou o grão de semente no seu campo. E esse campo aqui, muito interessante. Às vezes nós queremos o melhor para o outro. A gente aconselha ou a gente dá bons conselhos para o outro. A gente se esforça para resolver o problema dos outros. Mas diz a Bíblia, o grão de mostarda foi plantado pelo homem no seu campo. A palavra de Deus tem que chegar ao seu coração. A palavra de Deus tem que fazer mudanças na sua vida. A palavra de Deus tem que entrar não só na sua mente, mas chegar ao seu coração. A diferença ou a distância da cabeça para o coração, uma distância média de 45 centímetros. Tem muitas pessoas que ouvem a palavra, mas têm um coração fechado para ela. Ouvem a palavra, mas não dão valor a ela. Ouvem a palavra, mas não dão tempo a ela. Pois bem, Jesus disse, o homem pegou o grão de mostarda e plantou no seu campo. Você quer o melhor para o seu filho? Você quer o melhor para a sua filha? Você quer o melhor para o seu esposo? Você quer o melhor para a sua esposa? Você quer o melhor para a sua família? O melhor para os seus empregados? O melhor para o seu patrão? O melhor para os seus vizinhos? O melhor para outros? E para você? E para você? O que você quer para a sua vida? Jesus disse que o homem plantou o grão de mostarda no seu campo. É na sua vida que essa palavra há de fazer diferença. Deus quer fazer diferença na sua vida. Deus quer que você ouça a palavra dele, que você creia nele, que você abra o seu coração para ele. Não adianta você ouvir a palavra e lançar para outra pessoa, ou ouvir a palavra e dizer, olha, essa palavra não é para mim, fulano deveria estar aqui para ouvir essa palavra. Essa palavra tem que ser para o outro e não para mim. Não, é para você. Deus quer mudar a sua vida. O homem plantou o grão de mostarda no seu campo, porque ele considerou o seu valor. Mas outra coisa importante, por que o homem plantou o grão de mostarda no seu campo? Primeiro por causa do valor, mas também porque acreditava nos seus resultados. O grão de mostarda foi plantado no campo, no seu próprio campo, por aquele homem, sem dúvida alguma, porque ele acreditava nos seus resultados. Eu não sei qual é o tempo entre a semente e uma árvore, porque isso difere de semente para semente. Um grão de feijão tem um tempo do momento em que ele é plantado até o broto surgir, até começar a dar frutos. Cada árvore ou cada semente tem o seu tempo. E esse homem plantou o grão de mostarda no seu campo, porque ele acreditava que ia dar resultado. Porque ele confiava de que aquele grão de mostarda iria realmente produzir seus resultados. A palavra de Deus, meu querido, produz resultados na vida daquele
que nela crê. A Bíblia produz resultados. O apóstolo Paulo, em Romanos 10:17, diz: porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Jesus falou a muitas pessoas, mas para todas elas ele falou da questão da fé. E eu creio que esse grão de mostarda, de alguma forma, nos reporta a fé. Porque em outro texto, quando os discípulos ouviram de Jesus, porque Jesus andando com os discípulos, eles viram uma figueira que estava sem frutos. E Cristo quis comer figos daquela figueira e não havia frutos. Ele disse: nunca mais saia frutos de ti. E no dia seguinte, quando retornaram àquele lugar, a figueira estava seca. Havia secado, havia murchado, secado e morrido. E aí os discípulos ficaram: como assim, Senhor? A figueira que o Senhor falou, que o Senhor amaldiçoou, morreu. E ele disse: se vocês tiverem fé, como um grão de mostarda, vocês dirão àquele monte: sai desse lugar, vá para o mar, e isto vai acontecer. É por isso que em Mateus 21:22, Cristo falou: e tudo que pedis em oração, crendo que recebereis e tê-lo-eis. Ou seja, é necessário fé. A fé é fundamental. Esse grão de mostarda, de alguma forma, não só nos mostra a grandeza do reino de Deus nas pequenas coisas, como a necessidade de realmente nós crermos na palavra do Senhor. Lembra aquele centurião que disse para Jesus? O centurião disse: Senhor, eu tenho uma pessoa em casa à beira da morte. E Cristo disse: eu vou visitá-lo. Aí ele disse: não, Senhor, eu não sou digno de que eu receba o Senhor na minha casa. Basta uma palavra, e isso vai ser feito. Basta uma palavra e o milagre vai acontecer. De Jesus basta uma palavra, e o homem creu a ponto do próprio Jesus falar: nunca em todo Israel vi uma fé como essa. Então, Deus manifesta, Deus revela as grandezas do seu reino nas pequenas coisas. Uma palavra, um culto, uma mensagem que você ouça, Deus pode impactar a sua vida. Pois bem, Jesus coloca então nessa parábola esse ato: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem plantou no seu campo. E aí então Cristo apresenta um sentido muito interessante, diz aqui no verso 32 de Mateus 13: embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore. Cristo está falando de botânica. E Jesus, que criou tudo, olha só, ele criou tudo. Ele criou os peixes, ele criou as aves, ele criou as árvores. Então ele sabe de tudo. E então imaginemos ele segurando um grão de mostarda e apresentando esse grão de mostarda aos seus ouvintes, aos seus seguidores. Ele mostrando assim: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes. Percebeu isso? Não há uma semente menor do que o grão de mostarda. Há sementes talvez do mesmo tamanho ou certamente maiores do que o grão de mostarda, mas não há semente menor semelhante ao grão de mostarda, ou menor do que o grão de mostarda. O grão de mostarda é a menor de todas as sementes. Mas ele fala: embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, se torna, diz o texto, torna-se a maior das hortaliças. Você está vendo aqui na tela, do seu lado, tem um grão de mostarda. Do outro lado, ao lado desse grão de mostarda, há uma grande árvore. Quando eu olhei essa cena, pesquisando, eu falei: não acredito. Não é possível que uma semente tão pequena como o grão de mostarda
resulte numa árvore tão grande como essa da imagem. Mas embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, se torna a maior das hortaliças. Nós sabemos que a mostarda é um tempero, mas a árvore de mostarda é uma hortaliça. E ela se torna, vejam só, torna-se a maior das hortaliças, a menor de todas as sementes. Quando germina, cresce e se desenvolve, se torna a maior das hortaliças. E aí diz o texto, e se transforma numa árvore. Isso é para mostrar, através de uma comparação, a grandeza do reino de Deus nas pequenas coisas. Quando nós olhamos para um grão de mostarda, nós não temos ideia, se nunca vimos uma árvore de mostarda, a gente não imagina que resultado terá. Pois o homem plantou no seu campo esse grão porque ele sabia do seu valor e acreditava no seu resultado. Deus mostra o valor da palavra dele. A sua palavra é poderosa, a sua palavra santifica, a sua palavra purifica, a sua palavra salva, a sua palavra torna o homem novo, a sua palavra realmente leva o homem a se arrepender dos seus pecados, leva o homem a crer, o homem e a mulher a se tornarem vidas novas em Cristo Jesus. E os resultados são imensuráveis. O que é um grão de mostarda? Olhando para ele é algo desprezível, mas ele se torna a maior das hortaliças e se torna uma árvore. O reino de Deus é grandiosíssimo. Não fique olhando para as coisas de Deus, comparando-as com as coisas deste mundo. Quanta gente olha para uma igreja e a chama de igrejinha, olha para os crentes, chamando de povinho, chamando os crentes de pessoas ignorantes, pessoas tapadas, pessoas sem inteligência. Mas a Bíblia diz que sábio é aquele que reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Em 1 Coríntios capítulo 1, o apóstolo Paulo fala, os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, e nós pregamos Jesus Cristo crucificado, é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas se a pregação da cruz de Cristo é loucura para os sábios ou para os gregos e escândalo para os judeus, ele é a sabedoria de Deus para todo aquele que nele crê. Então abra o seu coração para Jesus, deixe ele reinar no seu coração, porque os resultados serão incontestáveis diante do Senhor. E aí diz o texto, na finalização, Cristo fala o seguinte, em Mateus 13, verso 32, e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Um grão de mostarda, tão pequeníssimo, a menor de todas as sementes, quando cresce, se torna a maior das hortaliças, tornando-se uma árvore a ponto das aves virem e se aninharem em seus galhos. Eu creio que essa palavra final de Jesus nessa parábola nos mostra as bênçãos que vêm do Senhor. Quando uma ave pousa num galho de uma árvore, está procurando ou descanso, ou proteção, ou lugar de procriação. Descanso, segurança ou procriação. Ou as três coisas juntas. Isso quer dizer que as bênçãos de Deus para a nossa vida não são só para nós. Quando o homem se converte, quando o homem crê em Jesus, quando um jovem, quando uma jovem se converte, quando um homem, quando uma mulher se converte, quando uma pessoa se entrega a Jesus, as mudanças são grandiosíssimas na sua vida, mas são também para abençoar outras pessoas. Outras pessoas irão ver, meu querido, minha querida, as obras de Deus na sua vida, se você abrir o seu coração para esta palavra, e as bênçãos do Senhor
chegarão não só a você, mas não ficarão restritas a você, outros serão abençoados. Quando um jovem se converte, a família é abençoada. Quando uma jovem se converte, a família é abençoada. Quando um pai se converte, a família é abençoada. Quando a mulher se converte, a família é abençoada. O casamento e os filhos são abençoados. Quando um patrão se converte, as bênçãos de Deus são para ele e os empregados. Quando o aluno se converte, as bênçãos chegam aos seus colegas e também ao professor, e o contrário também acontece. Uma pessoa que se converte, a vizinhança também é abençoada. Vejam só como as aves vêm e se aninham nos galhos daquela que no passado fora um grão de mostarda, mas se tornou a maior das hortaliças e uma grande árvore. Deus quer abençoar a sua vida, mas tudo começa com crer no Senhor. A grandeza do reino de Deus, que se manifesta nas pequenas coisas. Não busque o espetáculo, o grandioso. Ouça a palavra, ainda que no silêncio da noite ou no retiro, no isolamento social. Busca o Senhor, abra o seu coração para Jesus, diz: Senhor, a tua palavra hoje foi tão pequena em termos de tempo, mas ela é poderosa para mudar o meu coração. Eu quero receber o Senhor Jesus e que Ele faça as mudanças na minha vida. A grandiosidade do reino de Deus nas pequenas coisas. A palavra dele, um versículo, é capaz de fazer diferença no coração daquele que crê no Senhor. Vamos então orar? Eu quero convidá-lo a baixar sua cabeça e fazer esta oração comigo, dizendo o seguinte: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra e abro o meu coração para o Senhor. Eu quero crer em Jesus. Eu quero que esta palavra entre no meu coração como grão de mostarda, como implantou no seu campo. Entra no meu coração, Senhor. Faça as mudanças e que tuas bênçãos repercutem na minha vida e na vida de outras pessoas. Eu oro agora no teu nome, Jesus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Meu querido, minha querida, que Deus te abençoe e que essa palavra faça mudanças na sua vida e na vida dos seus, da sua família, para a glória de Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe.